Vambora, professor Márcio Goiano, hein? React da coletiva pós-jogo. Vamos acompanhar. E assim, antes de qualquer coisa, sigo firme na minha opinião sobre Márcio Goiano. O Sport precisa de um treinador titular, entre aspas, porque Márcio Goiano é um interino, né? É o auxiliar técnico da casa, que mais uma vez vem entregando bons resultados. Isso é inegável, é incontestável, mas o desempenho ainda não me encanta a tal modo de eu chegar aqui e falar Márcio Goiano tem que ser efetivado. Não. O que Márcio Goiano nos traz como torcedor e para a diretoria é calma e paciência na busca de um treinador de um perfil ideal. Se a diretoria considera que é um gringo, tem tempo para ir no mercado buscar um gringo. Se a diretoria considera que é para trazer um treinador brasileiro com ideias de jogo propositivas, beleza, tem tempo para analisar e estudar, esperar no mercado para ver se algum treinador vai cair ou não. Ou você trazer um treinador mais retranqueiro. Velho, o que Márcio Goiano tá fazendo é pavimentando bem esse período de transição de Roger para um futuro treinador. E tá pavimentando muito bem. Trazendo paz para a diretoria e para o presidente. E para o torcedor também, porque tá entregando bons resultados. O Sport é líder da Copa do Nordeste geral. São 9 pontos em 3 jogos. Mas ainda não cogito na minha mente uma chegada de um novo treinador. Uma efetivação de Márcio Goiano, melhor dizendo. Eu só começo a cogitar caso vença bem do Avaí, vença bem do Maranhão. Aí daqui a 2, 3 jogos eu já começo a falar, tá bem demais, viu? O time tá desempenhando muito bem. Vamos tentar efetivá-lo, ou vamos começar a debater se ele merece ser efetivado ou não. Bom, por enquanto, o desempenho ainda para mim oscilou bastante. Fizemos um vídeo completo sobre isso, eu vou até deixar o link aqui fixado no primeiro comentário, trazendo análise mais profunda aí sobre os números comparativos de Márcio Goiano com Roger e com o desempenho de modo geral. Esse vídeo aqui é um pouco mais para trazer a coletiva pós-jogo, tá, gente? Vambora. Márcio, muito boa noite. Primeiramente, eu queria saber de você qual foi o ponto principal para essa virada de chave no segundo tempo, se foi a conversa no vestiário, se foram as primeiras mudanças, o Sport conseguiu ter bem mais volume de finalização na segunda etapa do que na primeira, e se quando você foi contratado para a função de auxiliar da casa, se te passava pela cabeça ficar tanto tempo sob o comando técnico da equipe do Sport, é quase metade de um mês, né? Mais de 15 dias que você está, na verdade quase 15 dias que você está passando à frente do Leão. Obrigado. Só aproveitando aqui, agradecer o sócio torcedor, né? Na última vez era 7 mil, agora já são 12 mil. Então a gente fica feliz com essa parceria aí que mostra a grandeza do torcedor e a parceria entre torcida e esporte, né? Que isso é mais importante. Com relação às mudanças, com relação ao primeiro... E ainda é muito baixo 12 mil, né? Pô, o Sport tem mais de 3 milhões de torcedores, pô. Ter 12 mil sócios é muito abaixo do que a capacidade da torcida do Sport pode proporcionar, pô. Segundo tempo, as oportunidades foram bem mais claras, né? No segundo tempo, os gols aconteceram, foram 19 finalizações no total. Mas no primeiro tempo a gente ainda estava também organizado. O problema é aquele último passe, que acabou, a gente erra muito, são passes simples, são coisas simples, que aí no segundo tempo reverteu tudo, né? Aí as coisas aconteceram de uma forma natural. Nós temos um grupo com condições, capacitado, todo mundo se entrega muito no trabalho, no dia a dia. A partir do momento que eu assumi, sempre falei isso, coloquei isso para os atletas, que eles tinham uma boa capacidade técnica, tática, a entrega, a disciplina era muito positiva. E dentro de campo a gente sabe das dificuldades que são o próprio adversário, os erros que a gente acaba acontecendo. Mas o mais importante é ter personalidade, ter coragem. Então é isso que a gente sempre pede pro grupo, né? Ter personalidade, ter coragem, respeito sempre aos adversários que nós vamos enfrentar, porque sempre vai criar as dificuldades. Então fico feliz mais uma vez, né? O primeiro tempo, como eu coloquei para você, o primeiro tempo a gente errou em pequenos passos ali, em pequenos detalhes, o último terço, né? Todo mundo usa essa expressão, o último terço ali, que a gente acabou errando, e o segundo tempo a gente acabou sendo mais assertivo, né? Chegando ao gol e conseguindo a vitória, que foi muito importante. E com relação à situação como auxiliar... Sobre a parte de si, tecnicamente o primeiro tempo do Sport foi horrível, que se reflete em um jogador, Barleta. O primeiro tempo de Barleta foi patético. Ele errou tudo. Absolutamente tudo. E Creyson? Nossa senhora, esse é horroroso, hein, gente? E o que falar de Creyson? Creyson é uma piada, né, gente? Ele erra tudo. Ele caiu de cara com o chão, no chão no segundo tempo. Ele tropeça no chão e cai de cara no chão. Pra você ter noção do nível de jogador. Não faz um gol, não dá uma assistência, pelo amor de Deus. Então, assim, a partir do momento, Márcio Goiano, que você vai no 4-3-3 com triângulo no meio, tu sobrecarrega teus pontas. Só que Creyson tava horroroso, o Barleta também. Lateral direito era Iago Felipe. Duro, hein? O Sport ia criar muito pouco. Pra mim, o Sport criou muito, muito pouco no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, quando ele botou Depena, Yuri Castilho e Marrom, aí, meu amigo, foi atropelo. O Sport foi avassalador. Como eu falei, a gente
E o próprio Barleta reverteu seu cenário técnico no jogo, né? Fez um primeiro tempo ridículo, um segundo tempo muito bom. Está bem tranquilo com relação a isso, a diretoria, eles estão, de certa forma, também buscando o nome certo, né? O mercado, às vezes, cria essa dificuldade. E aí eu acabei assumindo e os resultados também estão acontecendo, mérito de todos que estão inseridos na situação. A diretoria está buscando, né? Ela tem um pouco mais de tranquilidade para fazer essa busca do próximo treinador. E eu também, de uma certa forma, bem natural, né? E os resultados estão acontecendo. Mérito também da entrega dos atletas, né? Então isso aí é uma sintonia que está dando certo. E o esporte vai aí caminhando, buscando seus objetivos, suas vitórias, os resultados. E com certeza, o mais breve possível, vai ter o treinador aqui diante de vocês. Márcio, boa noite. Ou seja, ele é sempre muito tranquilo, né, nessa resposta sobre o treinador, se ele quer ficar. Porque assim, se ele tivesse um pouquinho mais de ganância pra querer ficar, ele estaria talvez no outro tom ali na coletiva e não tão tranquilão. E ele tem a noção do trabalho que ele tá fazendo lá no esporte, que é um período, que é um trabalho de transição, né, pra pavimentar a chegada de novo treinador. E que vergonha pra você, hein, seu Roger? Márcio Goiano tá fazendo o básico e está, entre aspas, lhe humilhando. Eu não sei se o Sport teria esses números com o Roger aí nos últimos 5 jogos, não. De 4 vitórias e 1 empate. Não tenho convicção disso, tá? Márcio Goiano tá entregando bons resultados. Parabéns pela vitória, mais uma vez. Fica até repetitivo, né, por parte de nós jornalistas aqui, tranquilo, questionando sobre essa questão da efetivação ou não. Mas o sentimento, eu queria saber o seu sentimento. A impressão que passa é que, como não há uma efetivação propriamente dita, a diretoria está tranquila, deixando você trabalhar tranquilo e os resultados estão vindo. Nem tem pressão para você, em caso de resultados adversos, nem tem pressão para a diretoria. Mas você teve alguma conversa com o Matheus, com o Ítalo, alguém da diretoria conversou com você, mas pelo menos para dar um prazo? Não digo nem falar de nomes de treinador, mas um prazo. Olha, nossa perspectiva é mais um mês você ficando, porque tudo que a gente sabe, que a gente pergunta, são das suas respostas a cada jogo. E eu sei que acaba ficando chato. Para a gente falar também de futebol, o Augusto Pucci, para o jogo do Avaí, é tranquilo? Ele foi poupado hoje, ainda sente dores no tornozelo. Qual é a situação do jogador? Obrigado. O Augusto, ele realmente teve o trauma, né, no tornozelo. Então a gente sempre é avaliação, né? A gente na nossa apresentação amanhã já se faz essa análise de todo o grupo, né? E com certeza o pessoal da performance que cuida dessa situação vai passar o que pra gente, né? Essa situação do Augusto. Com relação a essa situação eu sou bem tranquilo, né? Quando jogava era um pouco mais agitado. Então eu sou bem tranquilo com relação a isso, eu respeito muito. Eu conheço o Ítalo, conheço o Breno. Desde o momento que eu cheguei na minha apresentação, o Matheus também, ele lembra, né, do meu passado aqui como atleta. Então a gente sempre teve um diálogo bem aberto, então a gente sempre teve essa liberdade. Então, é como eu falei, existe uma sintonia, e quando você no futebol você acaba tendo o resultado, dá essa tranquilidade, né? Então são jogos em cima de jogos, a gente também não tem tempo, e a diretoria também está correndo atrás. Isso aí eu estou falando para vocês, porque a gente tem essa conversa, esse diálogo com relação a isso. Então o Ítalo, o Matheus, o pessoal está no mercado. E bom que o resultado está acontecendo, né? Então é bom para o esporte, é bom para todos nós que vestimos essa camisa. Fomos campeões, né, pernambucanos, temos os nossos objetivos. Hoje a gente sabia da importância que era esse jogo, né, para a gente, a vitória, em função até dos 2 próximos adversários que nós temos. E é caminhando, buscando, fazendo o nosso trabalho, ajudando da melhor forma possível. Os atletas, como eu falei anteriormente, 5 atletas que entraram no jogo, aproveitaram bem essa oportunidade. Então a gente fica feliz com relação a isso tudo, né? Então a gente está tendo essa tranquilidade para trabalhar, a diretoria está tendo essa tranquilidade para buscar, e a gente vai tocando aqui da melhor forma possível, porque a gente sempre, quando eu vim, procurar ajudar ao máximo, né? Eu sou uma pessoa que sempre pensei dessa forma. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar, atrapalhar jamais, né? Então eu sempre tive essa liderança como atleta, fui capitão em todas as equipes que eu joguei, fui contratado em várias equipes que eu joguei para essa função, então eu sempre tive essa tranquilidade com relação à gestão de grupo, momentos ruins, vestiário, então eu tenho uma leitura muito boa com relação a isso. Então por isso que eu mantenho esse equilíbrio, essa tranquilidade, e eu sei como é o futebol, né? A gente sabe que o futebol é bom vencer, a gente tem conseguido isso, nós todos, né? Diretoria, comissão, atleta. Ele falou sobre gestão de grupo e a gestão do trabalho de Roger, hein? Uma piada. Como é que Roger é, assim, ex-jogador também, tal, assim como o Márcio Goiano, e Roger, assim, não conseguia fazer muito bem essa comunicação, né? Pelo menos de jogador, imprensa, treinador, imprensa, torcida. Esse pacote geral de coletiva, né? Que o treinador tem que trazer explicações sobre o jogo. O Roger criticava muito os jogadores em si. Ele não citava nominalmente peça por peça, mas ele criticava bastante os jogadores nas coletivas. E inclusive ele deu aquela declaração, né? De que na Série B vai ter eu aqui como treinador e um atleta também para trazer esclarecimento sobre a partida.
E aquilo não pegou bem no vestiário, fora as tretas que ele teve com o Cleison, no jogo da semifinal do Pernambucano no intervalo, cobrava sempre acima do tom. Então, assim, Roger geriu muito mal o vestiário. Esse foi um dos elementos do porquê Roger tinha que ser demitido, e acabou sendo, tá? Bom deixar bem claro que não foi só pelos resultados. Até porque pelos resultados em si foi só uma derrota em 13 jogos, por volta desses 13, 14 jogos. Então, não foram muito pelos resultados que Roger foi demitido. Foi pelo desempenho, pela gestão de grupo, é o pacote geral. Atletas, ressaltar também o pessoal que tem, o staff que a gente tem hoje, que nos dá todos os dados que a gente precisa. Então, essa sintonia tá legal e tá funcionando. Ô, Márcio, boa noite. Boa noite. Você falou agora há pouco de gestão, né, de grupo. Você, quando realizou a mudança, colocando o Carlos Depena, o time mudou completamente, da água para o vinho. A gente pode até falar isso, inclusive ele teve participação direta. O Marlon também, né? Dos 2 gols. Não, eu falo no contexto geral mesmo, todas as mudanças foram boas, mas eu, especificamente na questão do Carlos Depena. Sim. A minha pergunta para você é referente a essa postura dele, porque toda vez que ele entra, ele consegue entregar aquilo que todo mundo espera. Eu acredito que o senhor também. Ele já estaria hoje credenciado a... Mas você não está querendo dizer que ele vai só entrar no segundo tempo, não? Não, justamente essa é a minha pergunta, por que não entrar de frente, né? Carlos é uma pessoa... Eu faria a seguinte pergunta. O Márcio Goiano, Carlos Depena é jogador de segundo tempo? Porque assim, a impressão que passa é essa. Todo treinador que chega aqui só coloca ele no segundo tempo. Então, eu queria a seguinte pergunta. Carlos Depena é jogador de segundo tempo ou não? Porque ele sempre que entra bem. Sempre quando ele joga de meio atacante, o time cresce de produção ofensivamente falando. Então, por que esse cara não joga de titular? Um baita profissional, né? Um cara que no dia a dia sempre está motivando os atletas. Jogador que tem uma experiência muito grande e merece. As suas palavras realmente, todos eles, né, que entraram, realmente traz esse problema, mas é uma coisa boa, né, positiva, porque a gente ganha, o esporte cresce, né? Então, repensar, ver os jogos, né? Sempre a gente analisa o modelo de jogo do próximo adversário, característica, mas eu tenho certeza, começando a jogando, ele vai sempre nos ajudar, ou também na situação de postergar uma substituição. A gente também existe, de repente, uma preocupação em função de números de jogos de alguns atletas, né? Para que a gente não possa perder esse jogo de quarta para sábado. Então a gente tem um departamento realmente que nos dá essa segurança, essa tranquilidade, e a gente procura também passar para o atleta, né? Então a gente conversa olho no olho, sempre a verdade é o mais importante, o clube está acima de tudo, o esporte, mas é um jogador realmente que tem condições para isso, tá? Não estou aqui dizendo que vai ser sempre essa situação de entrar no segundo tempo, pode ser, já temos um jogo sábado, nós temos que analisar a representação dos atletas e também estudar bem o adversário para que a gente possa fazer um jogo muito importante. Uma das coisas que quando nós empatamos com a equipe do Vila Nova, eu falei que a gente tinha que ter tranquilidade, porque nós tínhamos os confrontos ainda, né? O Vila Nova nós temos só mais um confronto, mas a gente tinha que ter tranquilidade naquele momento, porque a competição faz de 1 ponto e 3 pontos. Então eles buscaram fora. Então foi bom, nós conseguimos reverter essa situação já em Londrina e voltamos em casa de novo para uma decisão, né? Um confronto direto na nossa casa, podendo passar o próximo adversário que a gente vai enfrentar. Então a gente tem procurado passar essa responsabilidade e fazer com que os atletas também entendam que todo jogo nesse momento para nós é uma final, é uma decisão, para que a gente consiga continuar pontuando. Professor, boa noite. Ele falou sobre a questão de desgaste e rapidez, né? Que não, tem jogadores ali que tem um desgaste e tal, não sei o que não é o caso de Depena, né? Porque ele só joga 45 minutos, 30 minutos, 35 minutos. Então, o caso de Depena não é questão em tese por desgaste, eu acredito. A não ser que, mais uma vez, ele se reapresente, aí sente um incômodo ali ou outro, tenha conversas e análise de desempenho, análise do jogo, e secar pra lá, departamento físico, fisiológico e não sei o que, para chegar na conclusão de que, pô, a Depena só pode jogar 45 minutos. Não sei exatamente. A impressão que passa é que ele é subutilizado na maior parte do tempo. E ontem ele deveria ser titular. E eu falei aqui na live do pré-jogo. Ele só entra no segundo tempo, aos 9 minutos de jogo, né? Do segundo tempo. Então, e Márcio Goiano até falou em outra coletiva que ele tinha que analisar com mais carinho o caso de Depena. Aí no jogo seguinte contra o Londrina, ele colocou o cara aos 44 do segundo tempo, quando o Sport já tinha virado o jogo. Enfim, não sei por que Depena não ganha mais minutos em campo, né? É quase que inexplicável. Parabéns pela vitória. Valeu. Eu queria falar especificamente do primeiro tempo. Okay. O Sport, no primeiro tempo, usou muito aquele corredor na esquerda. Certo. Mais ou menos 15 minutos assim, o Retrô começou a fechar aquele corredor. Então o Sport começou a jogar pelo meio e rodou pouco pela ponta. E sentiu muita dificuldade nesse primeiro tempo. Eu queria saber do senhor, o que isso atribui essa dificuldade e por ele não rodar tanto no primeiro tempo e ser obrigado a ir para o meio e para a ponta,
sem tanta criatividade? A grande dificuldade, nós sabíamos a leitura, né? Nós tínhamos a leitura do Retrô, é um 4-3-3, vamos colocar dessa forma, só que eles tinham a construção sempre com o volante, né? Ele fazia a saída de 3 zagueiros, aconteceu isso aqui no Pernambucano, e aí ele fazia com que os laterais adiantassem, vamos dizer dessa forma. Então isso aí criou um pouco de dificuldade, eles tinham um centroavante que brigava muito bem ali, então eles conseguiram ter essa saída e a bola longa. Esse foi o primeiro tempo, realmente a gente teve dificuldade, mas nós sabíamos desse cenário, até porque, como eu falei, aqui no jogo contra o Retrô no Pernambucano, foi mais ou menos isso que eles jogaram. Então, o que eu falei, essa situação é porque a gente tinha esse corredor tanto esquerdo quanto direito, o Zé Lucas também um pouco de variação com o próprio Iago, fazendo essa saída do lado contrário. Os dois volantes, os dois médios que acabavam baixando na marcação sobre Biel e o outro médio nosso, eles abriam ali aquele espaço. Aí o próprio Perotti estava vindo muito, né? No intervalo eu falei, não adianta você vir, você vai trazer o zagueiro, vai preencher mais o meio campo. Então a gente pediu que no segundo tempo ele segurasse, pudesse levar o quanto mais para dentro da área os dois zagueiros para a gente ter esse espaço. Né? E aí, lógico que depois também teve a mudança, o Zé Lucas conseguiu acelerar um pouco o jogo, o Marlon um pouco mais rápido, o próprio Depena também conseguiu acelerar. Eles perderam esse válvula de escape, né? Que ele retirou o centroavante, e aí acabou a gente conseguindo ali no confronto, na disputa. O primeiro gol ali, se eu não me engano, o Zé Lucas conseguiu ali uma dividida e a gente saiu em velocidade, uma transição rápida. Então foi mais ou menos dentro dessa situação. A sua leitura realmente aconteceu, essa dificuldade teve, mas no intervalo a gente procurou ajustar essa situação porque eles davam dando essa oportunidade. Porque nós estávamos abrindo esse funil, vamos dizer assim, na entrada da área e essa bola estava chegando no Perotti. Então foi o que aconteceu no gol. O gol acabou também saindo por dentro, né? O Zé Lucas carregou, conduziu, passe por dentro, abriu na esquerda e acabou acontecendo o gol. Márcio, boa noite e parabéns pelo resultado. Opa. Obviamente, Olha aí, explicação tática dos lances. pela questão da invencibilidade, né, se questiona uma efetivação ou não. Mas certo. Eu queria aprofundar mais um pouco essa questão. A gente conversa sobre bastidores, né, com Certo. o pessoal do clube, e é do entendimento, pelo menos meu, que os atletas têm gostado de trabalhar contigo, da metodologia de trabalho. E eu queria saber de você, como tem sido trabalhar com esse grupo que você já vinha acompanhando há um certo tempo, mas há 15 dias aí. Você está de frente, está montando a equipe do jeito que você acredita, vem conseguindo os resultados. E como você vem sentindo a reação deles também, tanto nos treinamentos, que a imprensa não tem acompanhado, como em campo, né? Porque muito se fala de jogar bem, jogar mal, mas você está entregando os resultados e no final das contas é o que importa, até para a diretoria, né? Ter uma Sim. tranquilidade na busca aí pelo possível treinador ou não. Com relação como eu falei, grupo, né, gestão, como atleta eu já tinha essa conduta, né, de grupo, de jogadores, a gente tinha essa leitura. E os jogadores, assim, conversar a língua deles, né? Lógico que a gente teve pouco tempo. A gente, por exemplo, vai jogar no sábado, praticamente conversa, posicionamento e também estamos indo para o jogo. Então a gente tem que procurar passar, ser honesto com eles. Essa função, lógico que tinha um pouco de distanciamento, né? Porque também para mim é uma situação diferente. Então eu não tinha o comando, né? Eu não tinha essa situação. Então quando eu comecei ali contra a Jacuipense, né? Eu até brinquei com eles, eu não posso me exaltar. Eu não quero apelar com ninguém porque eu sei minha função. Então eu quero aqui estar ajudando vocês da melhor forma possível, E Roger se exaltou, né? dando tranquilidade, dando paz, lógico, leitura de jogo, forçar o jogo no sentido de buscar sempre as vitórias. Eu tenho um currículo na minha história vencedora. Então todo mundo, uma coisa que eles brincam muito comigo, eu gosto de ganhar. Eu gosto de ganhar e eu quero colocar isso na mente de vocês também, para que vocês tenham cria essa cobrança individualmente, porque a gente fica mais forte, né? Então a gente fica mais forte. Então é isso que a gente tem procurado falar com os atletas, passar para os atletas, buscar os resultados. A gente sabia da importância desse jogo, virando aqui já sabemos a importância do próximo jogo. Então é essa cobrança que eu faço. Então eu acabo jogando pressão dos atletas e o bom é que eles estão dando a resposta, né? Então eles estão entendendo que é uma cobrança boa. Porque você buscar, lógico, ser uma equipe organizada dentro de campo é uma coisa que eu cobro muito, a organização. E posteriormente a gente sempre vai buscar também brigar pelos resultados, pelas vitórias, independente de onde a gente jogar. Se é aqui ou fora de casa, a gente sempre vai ter que buscar essa cultura de ser uma equipe vencedora. Professor, boa noite, obrigado. Rapidez, gente. Deixa eu só pesquisar aqui a data exata que Márcio Goiano chegou. Só para confirmar com vocês. Márcio Goiano contratado pelo Sport. Só para pegar a data exata. Porque faz um tempo já que ele foi anunciado, né? Foi isso mesmo. Para final é isso mesmo. Foi no dia 3 de janeiro. Foi na gestão de fato Matheus Souto Maior. Nem isso a gestão nefasta de Yuri Romão deixou como um possível legado, né? Como foi danosa a gestão do Yuri Romão. Tá calado. Vambora. Obrigado pela vitória no dia do meu aniversário. Parabéns. E Que Deus te abençoe. amém. E assim, o aniversário. Professor,
Boa noite, obrigado pela vitória no dia do meu aniversário. Parabéns. E Que Deus te abençoe. amém. O cara nem E, torce pro assim, esporte, a né? gente no nosso grupo também vem vendo que essa liderança sua, né, tá passando para os jogadores. Esse vestiário, ele tá muito animado. Um dos nossos destaques num Bom Dia Rubro-Negro foi exatamente puxar o casa a casa depois de uma Sim, vitória sim. num vestiário adversário. Sim. Então a gente entende que o senhor também está dando essa injeção de ânimo. O que é que o senhor vem também pensando exatamente nisso? Que o senhor acabou de falar que não pode se exaltar, não pode. Mas o Márcio Goiano, líder, que foi jogador e que hoje é técnico, está passando o que para esses jogadores efetivamente? Como eu falei para vocês, o futebol a gente sempre ele tem a cobrança, né? A cobrança de um bom jogo, a cobrança do resultado positivo, por que não jogou melhor do que o adversário. Mas isso aí são coisas normais do jogo, né? Você tem que realmente, tem alguns itens, né? Sem a bola você tem que marcar, com a bola você tem que jogar, você tem que competir com o seu adversário, você tem que duelar no sentido de todas as disputas de bola. Então, os atletas têm essa consciência. Só que você tem que estar sempre também efetivando isso na cabeça deles, dando tranquilidade, dando essa paz para eles. Essa situação de vestiário lá em Londrina foi uma coisa bem natural, né? Até porque foi um jogo difícil. A gente vinha de 2 resultados, foram empates, né? E a vitória era muito importante, acabou acontecendo, fora de casa. Então essa euforia, vamos dizer assim, foi só naquele momento. Porque depois da viagem no domingo, já nos reapresentamos na segunda-feira, trabalhamos. E é como eu falei, eles estão entendendo. Segunda a gente recupera, na terça a gente acabou tendo que ir para o campo para fazer um trabalho visando já o próximo adversário, o próximo jogo, que foi o jogo contra o Retrô. Lógico que a gente já tinha jogado com esse adversário, a gente tinha uma leitura até melhor, eles também conheciam um pouco mais. Então é isso, é a conversa, mas tem que trabalhar, tem que no dia a dia se dedicar, fazer o seu melhor para a gente alcançando os nossos objetivos. Bom, tá aí, gente. React da coletiva feito. Tamo junto, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações também. Valeu, gente.